Olha, se tem uma coisa que me dá material para fazer conteúdo para esse canal, são as notícias. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar aí nas diferentes redes sociais, patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode também, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Eu tenho aqui um quadro que se chama Notícias Incríveis, em que eu olho para notícias, para a forma como essas notícias são escritas. Muitas vezes eu olho para as manchetes, mas algumas vezes eu também olho para a matéria completa. E quando eu olho para as manchetes, não é porque eu acho que você deva ler apenas a manchete de um jornal, a manchete de uma matéria, mas é porque justamente a manchete é esse lugar que te chama atenção para aquilo que está escrito dentro da matéria. Eu vou deixar o link do que a gente está olhando aqui agora, mas eu gostaria de convidar você a olhar comigo para essa manchete e para a linha fina. E eu acho que, na verdade, essa notícia que eu trago aqui é também uma conversa sobre a forma como foi escrita a manchete, mas é muito mais também uma conversa sobre as políticas públicas e como diferentes grupos são afetados e impactados pelas políticas públicas. E, na verdade, políticas públicas entre grandes aspas, porque essa matéria traz um episódio que é recorrente na Prefeitura de São Paulo e é absurdo. A manchete diz assim: para evitar moradores de rua, Prefeitura instala pedras sob viadutos na zona leste de São Paulo. Aí embaixo tem uma linha fina explicando, trazendo outras informações sobre a matéria, e essa linha fina vai dizer assim pra gente: Prefeitura diz ter exonerado o servidor responsável pela ação e pedras começam a ser removidas. Sindicância é aberta para apurar fatos. Não é a primeira vez que você leu algo desse tipo. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal em que eu falo sobre a zeladoria urbana. Nesse vídeo, eu estava discutindo justamente como é que a manchete, como a notícia reportava um caso em que pessoas estavam tendo as suas coisas retiradas, pessoas que vivem nas ruas tendo as suas coisas retiradas delas, os seus pertences, o que é proibido, não deveria acontecer. Observe que nesse caso a gente está falando de não pertences retirados, mas na possibilidade de existir em um dado espaço público, ser extraída das pessoas. E é uma violência sem tamanho você pensar que uma prefeitura elabora como, entre grandes aspas, política pública, encher de pedra, de uma coisa pontiaguda, um lugar em que as pessoas sentavam e deitavam, para impedir que elas existam ali. E aí eu volto para a manchete que diz: para evitar moradores de rua, Prefeitura instala pedras. E aí veja a curiosidade de se usar a palavra evitar, o verbo evitar moradores de rua. O que significa evitar moradores de rua e o que é essa política da Prefeitura de São Paulo, que é antiga, que é de não cuidar dessa situação, uma cidade que tem mais de 20 mil pessoas morando nas ruas e que escolhe conscientemente colocar pedras no viaduto para que um conjunto de pessoas não seja capaz de se sentar ali. Que tipo de zeladoria urbana ou que tipo de cuidado a pessoas que vivem na cidade está sendo dado quando você faz algo como isso? E o que se quer dizer em evitar moradores de rua? Porque os moradores de rua não deixam de existir porque você coloca pedra que os impede de sentar e deitar. Na verdade, você torna as condições de vida dessas pessoas ainda mais difíceis. E quando você tira a possibilidade dessas pessoas estarem embaixo de um viaduto, para onde é que elas vão? Você não consegue evitar que essas pessoas existam e jamais deveria ser a política de uma prefeitura evitar que o morador de rua exista com uma atitude desumanizante, tão violenta. A matéria ela é longa e vai inclusive mostrar o quanto é recorrente para os diferentes prefeitos ter esse tipo de postura. A matéria elenca vários prefeitos, mas ignora o Dória. Isso é um ponto curioso. Tem inclusive uma matéria de 2020 em que uma subprefeitura da Zona Leste também
cercou um viaduto para afastar os moradores de rua, e aí essa matéria eu deixo aí, vai falar de afastar. E o que essa outra matéria vai dizer é que a administração de Guaianazes disse que essa ação fazia parte de um processo de revitalização da cidade. E aqui eu acho muito importante a gente pensar justamente nesses termos. Revitalizar, o que é revitalizar uma região? É você fazer com que indivíduos ou comunidades que a prefeitura considera incômodas para a prefeitura, tirá-las dali, não porque você está pensando uma política para aquelas pessoas, mas porque você está fazendo com que elas se desloquem, tornando suas vidas ainda mais difíceis, porque ali elas não podem estar. Mas quais são os meios que a prefeitura, que as prefeituras têm para acolher essas comunidades de indivíduos, essas pessoas que estão ali? A matéria que foi veiculada na Folha traz inclusive a conversa com moradores de rua e com pessoas da área de arquitetura, de urbanismo, que vão discutir e apontar a gravidade de uma prefeitura que escolhe como caminho criar pedras no caminho de outras pessoas. E aí eu acho curioso a gente pensar que na sequência, na linha fina, traz-se essa informação que é de que a prefeitura exonerou o servidor responsável pela ação. Mas a ação veio deste servidor ou é uma política deste governo? Eu me lembro muito bem do João Dória, da prefeitura sob João Dória, jogando água nas pessoas que viviam numa praça em pleno frio, e essas pessoas sendo tiradas dali com água fria. Isso não é de hoje, a matéria de novo traz isso. São várias as gestões que vão lidar com a população de rua de maneira absolutamente desumanizadora e violenta. Essa postura de exonerar o servidor é mais para você dizer, tá vendo como eu não sou responsável por isso, quando na verdade a prefeitura é sua. Isso inevitavelmente é parte do seu mandato. Como eu disse, essa minha conversa é um convite para a gente pensar não só como uma matéria escrita, nesse caso muito mais o que são essas políticas públicas tenebrosas, que são projetos mesmo, horrorosos, que são levados adiante por prefeituras e que acabam tendo que voltar atrás porque geram muita mobilização das pessoas, de outros indivíduos, cidadãos, que se chocam com essas políticas que são desumanizantes, desumanizadoras, nem sei bem como dizer isso. Então, na verdade, quando a prefeitura instala essas pedras, ela não evita os moradores de rua, ela desumaniza os moradores de rua, ela violenta moradores de rua. E é isso que deve ser discutido e pensado, do como acolher as pessoas que moram nas ruas, não como evitar que essas pessoas estejam em um lugar. Era sobre isso a conversa de hoje, como eu disse, talvez menos sobre a notícia e mais o que está por trás dela, mas de novo seria possível usar um outro termo ao invés de evitar os moradores de rua. A matéria é longa, traz, como eu disse, o histórico da Prefeitura de São Paulo em cuidar muito mal dos moradores de rua, com a instalação de rampas, de paralelepípedos, de grades, para tirar essas pessoas do único lugar em que elas têm para se acolher, por exemplo, da chuva, só para dar um exemplo, e do sol também. É isso. Um beijo para vocês e bom dia. Tchau, tchau.